dor, sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Jesus, Pai, nos rendemos diante desse amor que tanto sofreu em meu favor, em nosso favor, para te louvar, para te adorar, para te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama, apesar do que somos. Perdoa-nos, Senhor, porque temos falhado contigo. Mas queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo haja nesse lugar. Haja em mim, haja em nós. E nos transforme para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10. Quem é Jesus para você? Em João 10, Jesus vai explicar quem Ele é para nós. E Ele já começa o capítulo dizendo assim: em verdade vos digo. Portanto, aquilo que Ele diz não é engano, não é confusão, muito menos mentira. E as ovelhas ouvem a sua voz, é o que Ele diz. Ele chama cada ovelha pelo seu próprio nome. Eu fico imaginando Jesus falando: Lígia,
Como é gostoso a gente imaginar que Deus está falando o nosso nome. Que Ele conhece a gente lá no nosso interior. Mais do que a gente mesmo. E aí no versículo 9, Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O quanto nós temos consciência disso? O quanto nós sabemos que há muitas portas que se apresentam para nós no nosso dia a dia. Mas só uma vai dar aquilo que a gente tanto anseia. Eu não conheço nenhum ser humano que diga, eu quero ser infeliz. Infeliz. Alguém conhece alguém que queira ser infeliz? Desde o primeiro momento que nós tomamos consciência que somos gentinha lá, pequenininhos ainda, a gente quer ser feliz. Mas essa felicidade só vai existir quando a gente abrir a porta certa na nossa vida. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Só a verdadeira comunhão com Deus em Jesus Cristo vai nos permitir ser felizes. E para que a gente aprenda esse amor maravilhoso que Ele tem por nós, Ele nos colocou por irmãos. E Ele diz que nós precisamos amar o nosso irmão como nós nos amamos, para que esta comunhão com Ele seja perfeita, seja plena. Se você olhar para o seu lado, olhar lá para trás, você vai ver quantos irmãos de verdade você tem. Agora, olha para você e diz assim, o quanto eu sou irmão destes meus irmãos. O quanto eu tenho amado esses meus irmãos. Nós precisamos aprender a viver em comunhão com Deus, para recebermos desse amor que Ele tem por nós, para entregarmos esse amor às pessoas que estão ao nosso redor, aos irmãos e àqueles a quem Deus quer que a gente vá buscar, que a gente vá falar do Evangelho, que a gente pregue o Evangelho sem precisar falar, que a gente possa simplesmente mostrar o amor de Deus em nós, aos nossos irmãos. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé e dizer para Deus, Senhor, eu vou viver em comunhão com o Senhor e com os meus irmãos. Fala isso para o seu irmão agora. Olha para ele.
Abraça teu irmão e diz para ele que você vai lutar pela edificação da igreja de Cristo. Fazem crescer uma de amor, serviço mútuo de proteção, temos os consolos no meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e de abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, o corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, o povo, uma missão, plena comunhão. Em Cristo, o corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, o povo, uma missão, em plena comunhão. Essa semana a gente teve excelentes notícias a respeito de uma irmã nossa. E cada testemunho dessa irmã me fazia corar de vergonha. Tô falando da nossa irmã Bárbara, né? Descobriu que tinha um tumor no cérebro. Uma semana depois descobriu que estava grávida. Passou toda a sua gestação louvando e adorando ao Senhor até poder fazer a cirurgia. Seu neném nasceu lindo, saudável. E ela fez a cirurgia semana passada. E um dia antes dela ir para a cirurgia, uma cirurgia de tremendo risco, onde podiam, no mínimo, ficar sequelas, ela manda uma mensagem para todo mundo e diz assim: olha, gente, eu estou indo internar amanhã, não se preocupe com os meus filhos, porque meu marido já tirou férias para ficar com eles, e eu vou operar amanhã, e para aqueles que fazem aniversário, olha, como eu não vou estar aqui, eu já quero deixar cumprimentados, tá bom? Mas quando eu voltar, eu quero abraçar todos eles. E eu olhava e eu ria sozinha, e eu dizia: Senhor, isso é fé. E ao mesmo tempo ela agradecia a todos os irmãos e dizia: eu só tenho essa força porque os meus irmãos estão orando por mim. Isso é comunhão com Deus. Isso é comunhão com os irmãos. Isso mexeu, e eu espero que tenha mexido com vocês também, com o povo de Deus. Isso agrada a Deus. Ela sabe quem Ele é. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que nos protege. Ele é um Deus que nos dá forças para viver. É esse o Deus que nós cremos. É esse o Deus que nós queremos proclamar. Mas às vezes a gente tem uma unha encravada e a gente reclama de Deus. E a gente acha ruim com Deus. Deus não está fazendo o que eu quero. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? O que Ele fez por você? Vida e vida em abundância. É isso que Ele prometeu, não menos que isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que a gente cante essa música agora com toda a força do nosso coração. Que a gente diga para Deus: eu tenho um Deus que está vivo. Eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que é fiel. Ele é Senhor sobre a terra e o céu. Amém?
Eu quero ver o povo de Deus abrindo o coração, a voz, o pulmão e dizendo, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. Eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus, Senhor da terra e céu. O seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo, maravilhoso, meu bom pastor, alegria em a salvação. Eu tenho um Deus que vivo está. Eu tenho um Deus que me protegerá. O governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo, maravilhoso, meu bom pastor, alegria em a salvação. Ele vive e seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo, maravilhoso, meu bom pastor, alegria em a salvação. É Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, a promessa que cumprida está. Com vida, ressurreição, poder de Deus para salvar. Ele vive e seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo, maravilhoso, meu bom pastor, alegria em a salvação. Ele vive, o seu governo não tem fim, ele habita em meu coração. Meu amigo, maravilhoso, meu bom pastor, alegria em a salvação. Alegria em a salvação. Alegria em a salvação. Amém. Esse é o Deus que nós cremos. Porque quem tentar viver confiando na natureza humana, limitada, débil e falha, quando Deus nos oferece uma vida com propósito, amor, paz, segurança e vida eterna ao seu lado. Por que eu vou viver confiando na minha capacidade tão limitada, tão pequena, se nós temos esse Deus? Nós temos um jarro de oração, onde você pode trazer seus pedidos, se você quiser trazer e depositar, para a gente entregar isso diante do altar de Deus. As suas necessidades, a sua gratidão pela graça que Ele te deu. Nós vamos estar orando. Nós vamos orar também pela nossa irmã Miriam, que vai fazer uma cirurgia essa semana. Então, gostaria que a gente estivesse lembrando dela. A nossa irmã Doroti, esposa do nosso irmão Silvestre, ela teve realmente que amputar 2 dedinhos do pé. Então, vamos estar orando pela recuperação da nossa irmã, pela família que está junto com ela também. Olha que coisa linda. Olha, a Bárbara acabou de entrar aqui na igreja. Pena que você perdeu o que eu falei, meu amor. Essa é a graça. Esse é o nosso Deus, gente. Essa é a verdadeira alegria que nós temos. É o Deus que nós cremos nessa família representada. Fé no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos orar pelos nossos irmãos que estão precisando. Senhor, em nome de Jesus, como nos alegramos, Pai, diante da graça salvadora, vivificadora em Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque sabemos que não merecemos isso. Mas o Senhor se revela, Pai, diante de gestos e de milagres, Pai, no nosso meio. Milagre do Teu amor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por esses pedidos nesse jarro de oração. São vidas, Pai, filhos Teus, clamando, buscando, Te agradecendo, buscando resposta no Senhor, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para agir nestas vidas, trazendo respostas, Pai. Trazendo restauração, trazendo cura, libertação, trazendo a provisão, derramando o amor do Senhor, Pai. Cuida, ó Deus, da vida da Miriam, dos médicos, de todos aqueles que vão participar dessa cirurgia, Pai. Completa Teu milagre na vida da nossa irmã. Completa Teu milagre na vida da irmã Doroti. Cura, Senhor, completamente. Restaura a sua saúde. Sustenta as suas famílias, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida da Bárbara, Alexandre e dos seus filhos. Louvado seja o Senhor por esse presente que o Senhor nos derramou hoje, esta manhã. Te agradecemos pelo testemunho desta família na nossa vida que fortalece a nossa fé, Pai. Louvado seja o Teu nome. O povo feliz é o povo que diz: eu confio no Senhor, eu descanso em Jesus, Pai. E é isso que nós desejamos, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora nós temos que explodir em alegria, né? Feliz é aquele que conhece esse Jesus, que abriu essa porta, que entrou por essa porta, para a honra e glória do Senhor. Eu quero ouvir o povo de Deus cantando com toda a força do coração, em nome de Jesus. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora eu posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade e na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé no Senhor. Feliz é aquele que tem perdão de suas transgressões. Feliz é aquele em quem já não há mais condenação. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Feliz é aquele que a salvação das mãos do Senhor recebeu. O dom da justiça para reinar em vida, Jesus Cristo veio me dar. A vida abundante que foi prometida, agora posso desfrutar. Firmado no amor, na verdade e na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé no Senhor. Justiça para reinar em vida,
Jesus Cristo veio me dar a vida abundante que foi prometida. Agora posso desfrutar, firmado no amor, na verdade e na força da graça que me alcançou. A vida que agora eu vivo em Cristo, eu vivo na fé do Senhor. Olha, dá um abraço no seu irmão. Nós somos um povo feliz pela graça de Deus, amém? Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bênção de Deus, esse privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez juntos na casa do Senhor, celebrando as bênçãos que Ele nos tem dado em Jesus, celebrando a alegria da nova vida naquele que nos chamou para novidade de vida. Bom poder reencontrar o povo de Deus, principalmente nesse dia, quando vamos celebrar esta mesa aqui que está no centro, o lugar que todos vocês podem ver e podem lembrar aquilo que Jesus fez na cruz por nós, entregando seu corpo e derramando o seu sangue para a bênção maior, que é a comunhão uns com os outros e a comunhão também com Jesus. Louvamos a Deus, de fato, pela vida da Bárbara, por estar com a gente aqui nesta manhã. Domingo passado, nesse mesmo horário, ela estava na UTI, né? Se recuperando. E hoje, uma semana depois, está aqui com a gente. Nós só podemos dizer mesmo, bendito seja o nome da glória do nosso Deus. Né? Cremos que o Senhor nos ouviu, tem nos atendido e continuará cuidando da recuperação, né, Bárbara? E, como nós combinamos já, claro que você vai compartilhar isso depois no momento oportuno. Deus abençoe, viu? Queridos, hoje eu quero começar, na verdade, a refletir com vocês sobre este assunto que eu considero de extrema importância, esse tema, tudo faço por causa do Evangelho. Esse tema vai nos acompanhar durante todo o mês de agosto, com algumas temáticas aí para cada um desses domingos que vocês estão vendo na tela, tá bom? Eu quero convidar você para participar de todo esse mês de agosto, dos cultos da manhã, culto da noite, se for o caso, ouvindo a palavra de Deus e acolhendo a palavra de Deus no seu coração. Quero deixar para vocês também, baseado nesse tema, tudo faço por causa do Evangelho. Nessas ênfases que nós vamos trabalhar, eu quero deixar com vocês 3 desafios. Um desafio diário, um desafio semanal e um desafio mensal. O desafio diário que eu faço para você é o desafio de orar, pedindo que Deus trabalhe no seu coração e no coração da igreja, em relação a essa afirmação tão importante. Tudo faço por causa do Evangelho. Eu diria para vocês que Sorocaba está para ver o que pode acontecer nessa cidade quando a igreja se levantar disposta a fazer tudo pela causa do Evangelho. Nós ainda não vimos. Os nossos ouvidos ainda não ouviram. Mas o Brasil está para ver o que acontece quando uma igreja se levanta disposta a fazer tudo por causa do Evangelho. Então o desafio de você orar diariamente e ler a palavra de Deus, principalmente a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O desafio semanal é óbvio, o desafio de você estar aqui toda semana, todo domingo, participando, ouvindo a palavra. E por que não convidar alguém também para ouvir a palavra de Deus, que fala ao nosso coração. E o desafio mensal é o desafio de nós lermos durante o mês de agosto as 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios e segundo aos Coríntios. Somados as 2 cartas, nós temos 29 capítulos. E que dia que é hoje do mês mesmo? 2. Então, quantos capítulos dá por dia até o final do mês? Se você começar amanhã? Quantos? Difícil, né?
Então coloque uma marcação aí na sua Bíblia, para que durante esse mês de agosto o seu livro ou seus livros de cabeceira sejam as 2 primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª aos Coríntios. E também, como eu gosto sempre de fazer, aproveitando a oportunidade do tema, apresentar para vocês este livro de um autor inglês, um teólogo, pastor, chamado John Stott. John Stott morreu em 2011 e este foi o último livro que ele escreveu, O Discípulo Radical. O que um autor tão celebrado e um autor com tanta autoridade como John Stott escreveria no seu último livro? Ele escreveu sobre o segmento de Jesus, o discípulo radical. Eu sei que inclusive alguns pequenos grupos têm estudado este livro aqui. E é um livro bastante interessante. John Stott, ele foi conselheiro da Rainha da Inglaterra por muitos anos, por décadas, e ele foi considerado pela revista Times um dos 100 homens mais influentes do século XX. Então vale a pena, um pastor anglicano inglês, vale a pena você ler esse livro, ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando e vamos falar durante esse mês também, tá bom? Então, nosso tema é esse, tudo faço por causa do Evangelho. Agora é um resfriado mesmo, irmãos, não é mais adolescência. Como de vez em quando eu desafino aqui, né? Agora é um resfriado mesmo. Então vamos lá. Então o primeiro tema, o tema que a gente trabalha hoje é o tema discípulos radicais, tá bom? E para isso eu quero convidar você para a leitura bíblica, mas antes, eu quero fazer um teste de memória bíblica. Não é um teste bíblico, é um teste de memória bíblica. Você já parou para pensar quantos versículos de cor você conhece? Já contou? Eu lembro quando eu era criança na escola dominical, a professora fazia a chamada e a gente tinha que responder com um versículo, né? Jesus chorou e disse Jó, Judas foi e enforcou-se, aqueles mais comuns, não é verdade? E eu me lembro de algumas vezes também, muitas vezes, né? Ter sido desafiado a responder lá para a professora. Depois, num outro momento da minha vida, eu fui desafiado a decorar os primeiros versículos de todos os salmos, dos 150 salmos. Você fala o número, eu falo como começa. Mas não é o teste que vamos fazer agora. E é um exercício bem legal. Mas eu queria saber o conhecimento da igreja em relação a versículos decorados. Para isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês a referência aqui na tela, e assim que aparecer a referência, vocês começam a falar o versículo. Vamos fazer um teste antes de eu colocar. Salmo 152, 4. Nem tenho 152, né? Uma vez visitando uma irmã, ela falou assim, pastor, sabe qual foi a melhor mensagem que eu gostei do senhor? O senhor pregou nessa igreja? Tinha trabalhado 6 anos na igreja. Qual, irmã? Filipenses 8. Foi uma loucura aquela mensagem. Aí eu fiquei tentando lembrar. Falei, mas peraí, Filipenses não tem 8, né? Se é melhor que eu preguei foi num texto que não existe, imagina pior. Então vamos lá, preparados? Apareceu o texto, vocês começam a falar, tá bom? Vamos lá. Ficou meio desorganizado, né? Vamos de novo. Apareceu, você começa, não fala o A. Vamos lá. Puxa vida, vocês começaram me surpreendendo já no teste. Podemos ir para o segundo? Vamos lá. Nota 5 já. Vocês estão realmente se superando. Vamos para o Novo Testamento? 2 do Antigo. No Antigo vocês já estão aprovados no teste. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Vamos lá? Sete e meio. Mais um texto no Novo Testamento. Vamos lá? Não vale olhar na Bíblia. Pode fechar, é o teste de versículos de cor. Alguém?
Pois saibam que tanto quanto Gênesis 1, Salmo 23, 1, João 3, 16, esse é um versículo que precisa estar na nossa mente, na ponta da nossa língua. E nós vamos fazer esse desafio. O desafio é no último domingo de agosto, quando eu mostrar essa tela, todo mundo falar o versículo de cor. Fechou? Vamos lá? Todos juntos? Tudo. Mais uma vez as mulheres, agora só as irmãs. Tudo. Homens, porque os homens sempre leem mais forte mesmo. Vamos lá? Tudo. Beleza. Combinado? Se eu tirasse essa tela agora, nós seríamos capazes de dizer decorado? Mas eu vou com calma. Domingo que vem eu mostro a tela e vocês respondem de cor. Então não se esqueçam. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar... Não é um dos versículos que precisa estar na mente, na ponta da nossa língua? Muito bem. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus em oração. Feche os seus olhos e mantenha o seu coração na presença de Deus. Porque eu creio e tenho a plena certeza que o Senhor está aqui. E onde o Espírito de Deus está, coisas lindas, maravilhosas podem acontecer. E peço que seja assim na sua vida, na nossa vida, na mesa da ceia. E lembre-se sempre disso. Ah, Senhor, eu quero ser um daqueles discípulos que dizem com toda liberdade de desprendimento. Qual que é a causa? É o Evangelho? Então eu tudo faço. Então eu faço tudo. Pai, muito obrigado pela Tua presença aqui entre nós esta manhã, Deus. Que o Teu Espírito Santo continue inspirando a nossa vida. Eu me rendo, Pai, nas Tuas mãos nesta hora. E peço que o Senhor fale também, através de mim, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração nessa semana. E, ó Deus, que a Tua igreja seja abençoada, edificada, liberta, quem sabe. Curada, quem sabe. E que, ó Deus, aqui entre nós se levantem discípulos prontos e dispostos a fazerem tudo, Pai. Assim como fazem ou fazemos tudo para os filhos. Quem sabe tudo pelo trabalho. Quem sabe tudo até pela igreja em si. Mas levanta entre nós, ou levanta uma igreja de gente que faz tudo por causa do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, uma palavra muito importante para a nossa reflexão desta manhã é a palavra radical. Discípulos radicais. Esse é o desafio do nosso primeiro domingo pensando sobre esse tema, do faço por causa do Evangelho. E aí, logo que eu me identifiquei com esta palavra radical, eu me lembrei que desde a adolescência, desde que eu conheci um cantor mexicano chamado Marcos Witt, que muitas das músicas que a gente canta nas igrejas, inclusive, são traduções de músicas dele. Desde lá eu venho acompanhando as músicas e há uma música dele que chama muito a minha atenção, onde ele pede, Senhor, faz de mim um radical. Haz-me um radical. E aquilo chamava muito a minha atenção porque eu ficava perguntando o que será que ele quer dizer com isso. Eu me lembro de muitas vezes lendo aquela letra, ouvindo aquela música e pensando um pouco o que será que alguém quer dizer quando pede a Deus para ser um radical. Isso porque a palavra radical é derivada do latim, do raiz. Ou seja, radical é aquele que expõe as suas posições ou leva as suas opiniões à raiz, ao centro, ao âmago da questão. Radicais são aquelas pessoas que são extremas no seu compromisso. E essa definição eu empresto justamente do John Stott neste livro que eu acabei de mostrar para vocês. Pessoas radicais são pessoas que são extremas no seu compromisso. Pessoas radicais são pessoas completas. Pessoas radicais algumas vezes se mostram drásticas, até mesmo bruscas. Pessoas que querem reformas absolutas. Pessoas que querem reformas e posições assertivas, determinantes, definitivas.
Muitas vezes esse termo radical não é nem muito bem utilizado da maneira como deveria ser. Nós olhamos para alguém ou para um determinado posicionamento e pensamos assim, não, essa pessoa é muito radical. E aí nós taxamos ou rotulamos e dizemos, não dá para conviver, é muito radical. Ou então, como uma gíria que havia um tempo atrás, que identificava, principalmente no meio do público adolescente, alguém como radical, né? Era aquele que fazia todas as manobras do seu skate, era aquele que pagava todo e qualquer preço, desafiava a sua própria coragem. Ele era considerado alguém radical. Mas radical mesmo é aquele que vai à origem, à raiz, que tem plena convicção dos seus fundamentos, da sua essência e dos pilares da sua vida. Quero dar alguns exemplos para vocês de radicalismo. O primeiro exemplo que eu cito é um exemplo muito conhecido. É o exemplo do radicalismo no esporte, mais precisamente no futebol. De vez em quando a gente se depara com algumas imagens como essa, com algumas notícias como essas, que mostram torcedores de times adversários que se enfrentam, que brigam, que pelejam, que lutam e que chegam ao ponto, inclusive, de matar o próximo por causa de algo tão irrelevante como é torcer para um time de futebol. Então o radicalismo no futebol chega a tal ponto que a pessoa é capaz de matar o outro de forma cruel. Depois nós imaginamos que o período medieval é que foi bárbaro. E aí as pessoas chegam a um radicalismo tão grande nessa área que se for preciso matar o próximo, não tem problema nenhum com isso. Aí eu traria para vocês um segundo exemplo, que é o exemplo do radicalismo patriótico, nacionalista, tipificado pela figura dos kamikazes. Os kamikazes, como vocês sabem, foi uma equipe de soldados japoneses que tiveram uma estratégia muito interessante durante a Segunda Grande Guerra. Eles pilotavam os seus aviões e lançavam os seus aviões. Era a única esperança, era a única alternativa que eles tinham. E os soldados kamikazes foram sabendo, conscientes da missão que eles teriam. Tanto que a semana passada veiculou aí na mídia uma matéria, uma reportagem sobre isso, dizendo que houve um período que eles se reuniram, escreveram algumas cartas para deixar para os familiares, para os pais e tudo mais, porque eles sabiam que daquela missão não teria volta. Então é um tipo de radicalismo também. Um outro exemplo que eu poderia citar para vocês é do radicalismo social, tipicamente ilustrado pelo radicalismo que existe com o preconceito, tanto preconceito racial, preconceito de gênero e tudo mais. Se fala muito hoje no Brasil, principalmente dessa questão da homofobia. E movimentos se levantam por aí, por quê? Porque simplesmente algumas pessoas diante de alguém homossexual é capaz de apedrejar, é capaz de matar, é capaz de envenenar, porque são pessoas radicais no seu procedimento, com posturas também radicais. Por último, eu citaria para vocês o exemplo do radicalismo na religião. De pessoas que estão dispostas a aprisionar, pessoas que estão dispostas a torturar, e pessoas que estão dispostas, inclusive, até mesmo a matar pessoas que têm pensamentos e expressões de fé e religião diferente da sua. Isso é um radicalismo religioso também. Essa imagem tem sido uma das imagens mais vistas esse ano no mundo todo, de cristãos, irmãos nossos, que têm perdido a sua vida, por causas, dentre outras, também por causas religiosas. E aí, quando eu olho para esses 4 exemplos e para tantos outros de radicalismo que nós poderíamos citar, chama minha atenção que os radicais sempre têm algumas características em comum. Por exemplo, os radicais, eles são inconformados com alguma coisa. Os radicais, eles são inconformados normalmente com o sistema vigente. Os radicais são orientados, na maioria das vezes, pela sua própria consciência. É a consciência deles. Então aquilo que eles acham que é certo fazer, eles fazem. Se eles acham que é legítimo matar, eles matam. Os radicais são determinados pela conduta social e pela conduta moral dos seus dias. Que no passado foi uma, hoje é outra e no futuro pode ser outra completamente diferente. E o que é pior, os radicais, eles são caracterizados também pela capacidade que têm até mesmo de matar o seu semelhante, de acabar com a vida do seu próximo em prol daquilo que acreditam. Aí eu me lembro de 2 exemplos na Bíblia de posturas radicais de servos e discípulos de Jesus.
mas radicais por boas causas. No Antigo Testamento, por exemplo, eu me lembro de Daniel. Todo o povo de Deus foi levado para o império de Nabucodonosor. Nabucodonosor agora havia deportado os judeus. Todos eles estavam debaixo do seu domínio. E ele decretou uma ordem para aqueles jovens mais sábios, mais bonitos, mais inteligentes, que ele havia separado. Todos eles deveriam ser alimentados com as finas iguarias e com os manjares do rei. Qual foi a postura que Daniel assumiu? Daniel, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz claramente: resolveu Daniel, ninguém lhe obrigou a fazer nada, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel foi um radical ou não? Claro. No Novo Testamento, o exemplo do discípulo de Jesus mais radical que me vem à mente é Pedro. E talvez venha a sua também. Ele era radical em tudo. Primeiro porque ele foi radical quando disse para Jesus que iria com Jesus até o fim. Depois ele foi radical quando ele demonstrou na prática que ele não iria até o fim coisa nenhuma. Depois ele foi radical de novo, quando ele mostrou que ele estava pronto para seguir a Jesus e pregar o Evangelho em Jerusalém, e pregou o Evangelho, e aquela multidão se converteu e foi batizada. Dentre tantos outros exemplos, Pedro também se mostra um radical, porque ele pagou o preço com a própria vida, ele morreu, a exemplo do próprio Senhor Jesus, morreu também crucificado, porque ele era um radical nas suas decisões e nas suas posturas. Um outro exemplo que nós poderíamos mencionar é do próprio apóstolo Paulo em toda a sua trajetória de vida. E aí, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele demonstra uma posição radical. Ele diz estar disposto a fazer tudo, ou seja, a totalidade de todas as coisas, pelo Evangelho, com o único objetivo de tornar-se um cooperador com o Evangelho e cooperador com aquilo que o Espírito Santo estava operando na vida da igreja naqueles dias. E notem que ser discípulo de Jesus na cidade de Corinto era um desafio muito grande, por algumas razões que eu vou contar para vocês. No entanto, nós encontramos em Atos a descrição que foi em Corinto, que Paulo passou a maior parte do seu ministério no mesmo lugar. As suas passagens eram muito rápidas. Ele tinha que pregar o Evangelho e continuar a viagem. Depois ele continuava pastoreando por meio das cartas. Mas em Corinto não. Em Corinto a palavra diz que ele permaneceu 18 meses, 1 ano e meio ali. No entanto, embora ele tivesse dedicado a maior parte do seu ministério no mesmo lugar, a igreja de Corinto não demonstra maturidade, não demonstra ter crescido na fé, não demonstra segurança na palavra de Deus, mesmo tendo sido pastoreada tão próximo por um homem de Deus como foi o apóstolo Paulo. Corinto era uma cidade muito parecida como Sorocaba. Corinto era uma cidade muito parecida com a maioria das cidades do Brasil, no seu contexto, na sua cultura. Primeiro porque era uma cidade completamente envolvida pelo materialismo e pelo consumismo. Segundo, Corinto era uma cidade que vivia a relativização da verdade. Aquilo que é verdade para mim, não necessariamente pode ser para você. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e cada um toma as suas decisões a partir da sua visão e da sua verdade. Corinto vivia a luxúria como o seu próprio estilo de vida, uma igreja, uma cidade imoral. Por fim, Corinto era uma cidade que se preocupava extremamente com o culto ao corpo e com as aparências. As pessoas viviam preocupadas com as aparências. Dá a impressão que eu estou descrevendo São Paulo, não é? Dá a impressão que eu estou descrevendo Salvador. Dá a impressão que eu estou descrevendo Sorocaba. Dá a impressão que eu estou descrevendo o nosso bairro. Porque é exatamente isso que nós vemos. E toda aquela cultura pecaminosa de Corinto necessariamente influenciava a igreja naqueles dias, assim como influencia a igreja hoje. Não nos enganemos. Quando muitas vezes esses perigos e essas ameaças começam a bater nas portas da igreja. E o que é pior, bater nas portas do nosso coração. E quantas vezes, sem forças, nós abrimos o nosso coração e cedemos a isso tudo. Por isso, quando no capítulo 9, Paulo diz, olha, eu quero fazer tudo, eu estou pronto para fazer tudo pelo Evangelho. Naquele contexto do capítulo 9 em que ele diz que tem liberdade para fazer tudo, que
todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, e que ele faz firme decisão de só fazer aquilo que glorifica o nome de Deus. Ele diz, as pessoas nos nossos dias querem fazer tudo, mas se for para fazer tudo, eu quero fazer tudo mesmo pelo Evangelho. Não é praticamente esse o mesmo discurso que ronda a nossa sociedade hoje? Você pode fazer tudo. O importante é você ser feliz. Então, se você for feliz, faça tudo. A gente vê comercial na televisão, você pode tudo, nós podemos, aquela maravilha, aquele negócio motivacional. Quer dizer, o fazer tudo para a sociedade hoje significa, inclusive, se for necessário, passar por cima do outro. E o outro é o meu próximo, e esse próximo muitas vezes é muito próximo. Então, se for legal para eu ser feliz, por exemplo, o meu casamento está me atrapalhando para eu ser feliz, para com esse negócio de casamento. Se a igreja me atrapalha no processo de ser feliz, para com esse negócio de igreja. Se as responsabilidades e os compromissos me atrapalham de ser feliz, então joga tudo para o alto. É isso que nós ouvimos hoje. Mas é nessa cultura, nessa roda gigante que a gente não pode entrar. Porque é difícil sair dela. Então, se for para fazer tudo mesmo, se tem tanta gente por aí disposta a fazer tanta coisa, então que a gente concentre esforços para fazer tudo de verdade por causa do Evangelho. E o Evangelho de Cristo. Aí eu quero mencionar com vocês algumas marcas daquelas pessoas que fazem tudo pelo Evangelho de Cristo. A primeira marca daqueles que fazem tudo pelo Evangelho de Cristo é que discípulos radicais, discípulos que estão dispostos a fazer tudo por causa do Evangelho, são pessoas completamente inconformadas com o mundo. E meu irmão e minha irmã, ser inconformado não é simplesmente pensar diferente. Ser inconformado não é simplesmente não concordar com o que as pessoas estão dizendo, até mesmo se elas forem a maioria. Ser inconformado, esta palavra inconformar, tem essa ideia de forma, de algo disforme, de algo inconforme. Ser inconformado com o mundo significa que o mundo tem uma forma. Mas a minha forma é tão diferente da forma do mundo que a minha forma não cabe no mundo. Ficou claro esse negócio de forma e forma? Então tá. É a mesma coisa que você fazer um bolo numa assadeira redonda, numa forma, e depois você tentar colocar o bolo redondo numa forma retangular que seja. Inconformados com o mundo significa isso. Não é rebelde, não é gente que vai para passeata na rua, não é nada disso. Discípulos radicais são discípulos que vivem aqui com a sensação de que não são daqui. E meu irmão, se você está muito apegado aqui, talvez o céu não seja uma proposta muito interessante para você. Mas presta atenção, dá tempo de rever. Sou forasteiro aqui, em terra, vocês estão melhor de hino do que de versículo, hein, gente? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou. Não é? Essa ideia de que a gente está por aqui, mas a gente não... Tem alguma coisa que não encaixa. E essencialmente esse é o grande problema da vida. Que os especialistas de todas as ciências tentam explicar. O que é esse vazio que a gente sente na alma? Discípulos radicais são discípulos inconformados. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, mas transformem o mundo. Mudem a forma. E como é que se muda a forma do mundo, gente? Pela renovação da vossa mente. Então, discípulos radicais são assim. Gente que faz tudo pelo Evangelho entendeu que esse mundo tem alguma coisa fora do lugar. Segunda marca dos discípulos radicais é que os discípulos radicais são orientados pela obediência incondicional a Deus.
E isso está muito forte no capítulo 9 de Coríntios, no versículo 16, quando Paulo diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não faço nada demais. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse versículo, num primeiro momento, ele parece assustar um pouco. Alguém poderia dizer assim: mas será que Paulo pregava o Evangelho por obrigação? Será que ele não queria pregar o Evangelho, aí ele pregava constrangido em pregar? Não, basta você ler toda a teologia de Paulo que você entende. Quando ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não faço mais do que a minha obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ele está dizendo assim: independentemente das circunstâncias, eu preciso obedecer e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não importa se eu estou animado hoje ou não. Não importa se eu estou disposto hoje ou não. Não importa se eu coloquei isso na minha agenda da semana ou não. Não importa as condições externas, se são favoráveis ou não. O que eu preciso entender é que por obediência incondicional eu preciso pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Eu tenho sobre mim esse encargo. Eu preciso pregar o Evangelho. Discípulos radicais são motivados e orientados e dirigidos não por circunstâncias externas. Se der eu vou, se não chover eu faço, se todo mundo for para lá eu vou. Não. O discípulo radical, ele é orientado única e exclusivamente por obediência incondicional, intencional. Terceira marca. Discípulos radicais também são determinados pela santidade na vida. Porque é impossível ser um discípulo radical. Gente que diz que faz tudo por causa do Evangelho, se não está disposto a fazer o mínimo que todo discípulo de Jesus precisa fazer: buscar vida santa na presença de Deus. Como diz em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Despindo do velho homem e revestindo-se do novo homem, a exemplo, a semelhança de Cristo Jesus, para aí sim andar e viver em novidade de vida. Mas sabem, de tudo isso, o que mais chama a minha atenção é a última marca que eu vou apresentar para vocês aqui. Porque discípulos radicais, discípulos comprometidos com o tudo faço, são discípulos que estão dispostos não a matar, mas a morrer. Gente que diz assim: tudo faço pela causa do Evangelho, com o fim de me tornar com Ele. Eu posso perguntar para você: mas tudo mesmo? E você vai talvez me responda: sim, tudo. Mas qual que é a abrangência desse tudo? Até onde vai esse tudo? Agora notem que eu disse lá no início que pessoas radicais têm como característica matar. Discípulos radicais não matam. Discípulos radicais morrem. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês usando um texto de Gálatas capítulo 2. O que Paulo está dizendo aí? Porque eu morri para a lei. Eu morri para a lei. A fim de viver para quem, gente? Ou seja, qual que é o meu lugar então? Eu estou crucificado com Cristo. Logo, olha isso, gente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo de que forma? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entenderam? Enquanto os radicais são inconformados com a sociedade, são orientados pela consciência, determinados pela conduta e têm uma disposição tremenda para matar, discípulos radicais são inconformados com o mundo, são orientados pela obediência a Deus, são determinados pela santidade na vida e entenderam que precisam morrer. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Para que eu possa dizer: e o viver que agora tenho na carne, eu vivo única e exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim.
Discípulos radicais não matam. Discípulos radicais morrem. Morre a sua própria natureza para que reine a presença e a graça de Cristo. Por isso, que essa mesa que nós temos aqui diante de nós é uma mesa que pode ser chamada de radical. Ela é linda, mas ela é radical. Ela é gostosa, pão e suco é gostoso, mas ela é radical. Porque essa mesa só é uma realidade hoje para a igreja. Porque em nome do que acreditava, Jesus não matou ninguém. Pelo contrário, ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas Jesus ofereceu a si mesmo como oferta e se entregou por cada um de nós. A mesa é linda, mas a cruz não foi tão bonita assim. Tinha muito sangue. Tinha muita tortura. Muita blasfêmia. Muita zombaria e humilhação, porque foi um ato radical. De alguém que pela vontade do Pai não matou. Morreu. O desafio que a gente tem nessa manhã, quando ouvimos tudo faço por causa do Evangelho, em primeiro lugar, acima de tudo, é entendermos que eu começo fazendo tudo pelo Evangelho, quando eu morro para mim mesmo, para que o viver de Cristo viva em mim para sempre. E é nesse sentido, nesse sentimento que eu convido você para comer do pão e beber do cálice nesta hora. Morrendo para si mesmo e vivendo para Cristo. Quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Nós vamos participar deste ato tão grandioso, tão especial. É verdade, ele tem elementos muito simples. Quem é que não tem um pedaço de pão em casa? Quem é que não come pão no seu dia a dia? Ele tem o produto da videira. Algo tão simples. Qualquer um de nós poderíamos sair daqui agora da igreja, ir até uma esquina e comprar um pouco de suco. Mas coisas tão significativas e que continuam gritando para nós. Morramos para nós mesmos. E vivamos para Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos orar por esse momento de celebração. O pastor Marco vai nos dirigir a Deus nesta oração. Querido Deus, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra, que mexe com o nosso coração, Senhor. Deus, obrigado porque nesta manhã nós fomos impactados, ó Deus, por este chamamento, ó Deus, para sermos radicais. Ó Deus, que o Senhor nos faça radicais, ó Deus. Senhor, nos mova, ó Deus, nos tirando muitas vezes da inércia em que nos encontramos, na estagnação que nos encontramos, conformados. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, movendo-se entre nós aqui, fazendo essa palavra frutificar em nosso coração, nos impacte, ó Deus, e nos mude. Obrigado por esta mesa, Senhor, que nos faz olhar para Jesus, aquele que foi até o fim, aquele que foi o maior dos radicais, aquele que entregou tudo de si por nós, e que a semelhança dele, ó Deus, que a exemplo dele nós também desejemos, ó Deus, de todo o nosso coração entregar-nos a Ti. Ó Deus, que esse tempo de participarmos dessa mesa, ó Deus, faça de nós pessoas renovadas, ó Deus. Que o nosso chamado como discípulos do Senhor, como filhos do Senhor, seja renovado nesta manhã. Consagramos esses elementos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a ministrar esta palavra viva em nossos corações. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, ó Deus. Uma mesa radical para discípulos radicais. Gente que morre para si mesmo, para que Cristo viva em nós. Podem se sentar.
Todos aqueles que vão participar desta mesa bendita e preciosa, por favor, se coloquem em pé para receberem das mãos dos presbíteros o pão e o cálice. Assim que você receber, se assente. Mas, por favor, ainda não coma, não beba. Aguarde para que ao final façamos isso, todos juntos em comunhão.
Agora sim, queridos, juntos tomemos o pão e em comunhão com o corpo de Cristo, comamos, pedindo: Senhor, faz-me um radical. O Senhor fez tudo por mim, tudo quero fazer por Ti. Tomem também o cálice, queridos. Jesus disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O sangue radical de Jesus. Meus irmãos, hoje à noite nós teremos mais um tempo tão precioso como foi esse de manhã, ouvindo a palavra. Se você acredita que há alguém que seria muito edificado com aquilo que você foi edificado também, convide para vir hoje à noite, para ouvir a palavra de Deus, participando desse momento de ceia, tão precioso também que a gente tem. Quero desejar a todos um domingo muito abençoado, na presença, na graça do Senhor. Lembrando que com o final das férias de julho, algumas coisas voltam a acontecer normalmente na igreja, né? Dentre elas a escola discipuladora, daqui a pouquinho vou chamar o Claudio ali para ele orientar a gente. Mas também os teens, Conexão Teens, por exemplo, no próximo sábado, das 3h30 às 5h30, os teens estarão no Campolim, lá no Parque do Campolim. Então todos estão convidados, os teens e os pais também para ajudarem, levando os seus filhos até lá, tá bom? Também dizer para os queridos que nós teremos dia 22 de agosto na chácara o reencontro dos casais. Mas é necessário que você avise que você vai, que você antecipe o seu pagamento, para que a gente possa preparar ali o almoço para o número de pessoas que nós vamos receber, tá bom? Então, por favor, procure o Zé Mauro com a Deusana ou o Martins e a Tânia. Confirme a sua participação, isso é muito importante para a gente preparar também a quantidade de alimentos lá para vocês. E por fim dizer que no domingo que vem nós teremos, é o Dia dos Pais, né? Normalmente no Dia das Mães é aquela mobilização, né? No Dia dos Pais. Então desse ano nós vamos arrasar os pais. Os pais vão ficar boquiabertos com o que vai ter aqui domingo que vem. Os pais vão ficar muito surpresos. Então domingo que vem é um recado para os pais, porque haverá uma homenagem das crianças, interativa e integradora com os pais. Então é muito importante que você venha participar desse tempo, para dedicar um tempo com o seu filho logo após o término do culto. Então 10h30 no tempo da aula, na verdade, tá bom? Então os pais que têm as crianças lá no Ministério Infantil vão participar desse tempo de crescimento com os seus filhos também, ok? Quero, por fim, convidar que venham aqui à frente os irmãos que participaram do nosso curso de liderança, o intensivo de liderança qualificada, o primeiro módulo, módulo 1. Nós vamos orar dando graças pela vida desses irmãos e depois do final do culto, vamos entregar a eles também o certificado de conclusão do curso. Então, por favor, os irmãos que participaram, rapidamente, venham até aqui na escada, nós vamos orar por vocês e orar com vocês. Podem ficar aqui na escada, ó, de frente para a igreja. Este é o certificado que vocês vão receber de conclusão do curso intensivo de liderança qualificada, primeiro módulo, que
credencia vocês, inclusive, a participarem do nosso segundo módulo. E agradecer ao Martins, que foi mais do que um parceiro, né? Quase eu fui o parceiro dele nessa iniciativa do curso. Foi uma grande bênção mesmo. E rogar que Deus continue abençoando, dar os parabéns para vocês. E que vocês continuem com o coração pronto para servir, disposto a amar e principalmente a crescer. Não é um grupo tão jovem, né? É de pessoas que foram no curso para aprender mais. Porque é isso mesmo. Tudo faço por causa do Evangelho. Tá bom? Vamos ficar em pé. Vou pedir para o Claudio Eli já vir aqui na frente, para a gente ganhar um tempinho nesse final. Dê a mão para aquele que está ao seu lado. Nós vamos unir as fileiras mais uma vez. E render graças pelas bênçãos que Deus nos tem dado. Querido Deus, como é bom, Pai, como é maravilhoso, Deus, participarmos deste culto, Tua presença, a presença do Teu povo que os abraça, Deus, que se abraça. Muito obrigado, Pai, pela mesa do Senhor que nos alimenta, que nos vivifica, que nos renova. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e presente em todos os momentos da nossa vida. Te damos graças, ó Pai querido, pela Tua palavra desta manhã. Pedimos que o Senhor faça de nós discípulos radicais, que sabem exatamente no que creem, e vivem o que creem, e proclamam aquilo que creem. Que isso, ó Deus, esteja no nosso coração. Fazer tudo por causa do Evangelho, com o fim de nos tornarmos cooperadores com o Evangelho. Ó Deus amado, abençoe a Tua igreja nesse domingo, que seja um dia de paz, de alegria, de comunhão com o Senhor. E prepare também, ó Deus, o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa semana que virá. Desconhecido para nós, mas para o Senhor é muito claro. E é nessa confiança que nós damos o primeiro passo e vamos. Vivemos, o viver que agora temos é pela fé no Filho de Deus, que se amou, que nos amou e que se entregou por nós. Ó Deus, fale ao nosso coração agora na escola discipuladora. Obrigado por essa turma que se formou, ó Deus, em liderança. Obrigado, ó Pai, pela disposição no coração deles em servir, em amar, em aprender mais. Que o Senhor continue vivificando e frutificando no coração deles aquilo que o Senhor falou com eles durante o curso. E que eles sejam homens e mulheres tementes ao Senhor e fiéis ao chamado que o Senhor tem feito para eles. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se sentar. Vocês do curso, vou pedir que após a palavra do Claudio Eli, vocês recebam das mãos do Martins os certificados de vocês. Podem se sentar e depois retirem com o Martins. Claudio Eli, como é que estamos aí para o segundo semestre? Quais as expectativas e novidades aí? Bom dia, irmãos. Bastante novidades. Temos algumas classes novas. Estamos esperando muitos alunos. Primeiro que nós vamos ter uma escola radical também, viu, pastor? Então, na graça do Senhor, porque o crescimento espiritual, ele não é automático. Se você achar que o crescimento espiritual é automático, você está errado. Ele tem que ser buscado, ele tem que ser constante. E é por isso que a escola existe. Ela não existe para a promoção da igreja, não. Ela existe para você buscar mais e mais a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu tenho algumas orientações, apesar que no boletim tem as classes, mas temos algumas modificações por causa que a gente está achando que vai ter muitos alunos. Se você não for logo para a classe, você vai ficar sem cadeira. Tá ok? Bom, nós teremos a classe dos teens. Os teens é 11 e 12 anos e vai funcionar no mezanino. É uma mudança ali. Por que no mezanino? Porque os teens, eles quase não fazem barulho, eles não pulam, eles não são radicais. E para ficar numa classe junto com outras classes, a gente achou por bem, né, Daniel, Elaine, que eles fiquem no mezanino. Tá certo? A gente tranca eles lá e eles podem fazer o barulho que quiserem. Tá bom? Bom, temos a classe de adolescentes. A classe de adolescentes vai estar funcionando no segundo andar. Então nós temos o térreo aqui, temos o primeiro andar, o segundo. Adolescentes podem subir bastante escada, né?
Mais uma vez eu tentei colocar a terceira idade lá, mas não me deixaram. Então os adolescentes, qual a idade dos adolescentes? 13, 14, 15 e 16. Então adolescente, se você tem entre 13 anos e 16, não completou 17 ainda, tá bom? Você vai no segundo andar, a última classe, tá? Os professores da classe dos adolescentes vai ser a Cláudia Ronque, o Edilson e uma novidade também, o Adalberto também vai estar dando aula nessa classe. Temos 3 professores, por isso nós estamos esperando bastante adolescentes também. Então, pai de adolescente, não vá embora. O seu filho também precisa crescer espiritualmente, ok? Bom, depois temos os jovens também têm condições de subir escada, também está funcionando no segundo andar também, tá? Os professores vai ser o Altieres e o Franz vai estar ajudando também na classe lá. Então, jovens, que idade? Completou 17, você já pode ir para a classe de jovens. 17 até 99, tá bom? Que a última vez eu falei 25 aqui, e alguns ficaram bravos comigo, né? Porque depois de 25 não é mais jovem? Não, é jovem. Então, de 17 até a idade que você achar que você está jovem. 99. Bom, temos aí a classe não é a melhor idade, a classe Esperança. Essa classe vai estar falando um pouco cada vez mais do que a vida nos ensina, nos formou e o que tem ainda para nós. Então essa classe vai estar funcionando aqui no térreo. Ok? Bom, temos a classe de casais, né? E nós estamos esperando também bastante casais. Por isso nós vamos estar fazendo a classe de casais aqui no templo, né? Então você que é casal, né? Você que é casado e quer manter o seu casamento diante de Deus e da palavra de Deus, fique nessa classe. Os professores, o pastor Arthur e a Cris vão estar aqui ministrando aqui no templo. Por isso é um recado. Aquelas pessoas que não vão frequentar a classe de casais, assim que terminar o culto, vamos nos dirigir para o salão de convivência, para as nossas classes, para que a gente libere o quanto antes a classe aqui, tá bom, pastor? Bom, e aí nós temos alguns temas. Qual que é a novidade? Nós temos uma nova perspectiva do Novo Testamento, tá? Então se você quer estudar um pouquinho o Novo Testamento, mas não de uma forma que a gente sempre lê e tudo mais, uma forma muito dinâmica, teremos essa classe. Essa classe vai estar funcionando no primeiro andar. Tem o térreo, primeiro andar. Aí tem um corredorzão, tá certo? É a primeira sala, que tem as cadeiras. Tem uma sala ali que está meio bagunçada, mas não é essa sala. É a primeira sala que tem cadeiras. Quem vai estar sendo o professor? É o pastor Marco e o Felipe Amaral. Esses 2 professores vão estar ministrando essa aula de uma forma muito dinâmica. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do Novo Testamento e de uma outra visão, frequente essa classe. Do lado dessa classe, nós temos a classe Conhecendo Nossa Fé, né? O que é Conhecendo Nossa Fé? É você que fez a classe de membresia, se tornou membro agora, ou você que quer conhecer um pouquinho mais no que se baseia a nossa fé. Não é a fé da Igreja do Calvário. Não estamos falando da nossa denominação, mas a fé que temos em Deus. É a firmeza. São os alicerces que nós temos que ter para passar o dia a dia. Essa classe também vai estar funcionando no primeiro andar, é a segunda sala. Ok? Bom, e temos a classe de atualidades. É uma classe que tem feito sucesso. Já é o segundo ano que nós estamos com essa classe. São temas atuais, do dia a dia, as dificuldades que nós passamos como cristãos. Os temas que estão lá fora, nós estamos trazendo para cá, desde política e tudo mais, para que a gente converse. E para que a gente, como cristão, a gente se posicione. E por último, não a menos importante, mas eu creio que a mais importante, é a classe de membresia. E toda vez que eu escrevo membresia, o Google fala, não reconheço essa palavra, né? Só explicando o que é membresia. Você quer se tornar membro da nossa igreja? Você que quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, o que precisa para começar a ser um líder,
um membro. Por que algumas pessoas tomaram a ceia, algumas não? Essa classe serve para isso. Vai ser ministrada pelo presbítero Hermas e pelo presbítero Samuel, né? E essa classe vai estar funcionando, há uma modificação no boletim, no primeiro andar, a última sala, tá certo? Então todas as classes estão muito bem alojadas, as cadeiras estão lá, se faltar os diáconos estão de plantão para estar colocando, e em todas as salas tem a lista de chamadas. Se seu nome não estiver na lista, coloque seu nome, seu telefone, data de aniversário, e-mail. São as informações porque nós nos comunicamos muito ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Facebook, que a gente, quem tem Facebook. Então, professores, incentive também para que todos preencham o nome. Se seu nome está lá, confira se está tudo em ordem e coloque a presença da data de hoje. Então, vamos ter uma escola radical pela glória de Deus, pela graça de Deus, para que a gente seja radical não somente aqui na igreja, mas lá fora. Irmãos, boa aula, vamos todos. Eu estarei ali na frente para estar indicando se alguém ainda não guardou. Obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe, que seja um semestre muito frutífero.